Olá, queridos! Se nós pudéssemos resumir este capítulo em uma única ideia, seria a seguinte: a verdadeira transformação não acontece de fora para dentro, por meio de regras rígidas, mas de dentro para fora, pelo Espírito de Deus. Vamos ao terceiro capítulo da nossa série. Para entendermos o que está acontecendo aqui, precisamos fazer uma breve retrospectiva. Paulo havia fundado a igreja em Corinto e cuidado daqueles irmãos desde o início. Algum tempo depois, quando Paulo já não estava mais em Corinto, chegaram outros pregadores, provavelmente ligados ao meio judaico, trazendo cartas de recomendação assinadas por pessoas influentes. Com base nessas credenciais, começaram a questionar a autoridade de Paulo, como se dissessem: quem é esse Paulo? Onde estão as cartas que comprovam o seu ministério? É aqui que começa então o capítulo 3. Paulo, com muita sabedoria e até um toque de ironia, faz uma declaração extraordinária. Ele diz que não precisa de cartas de recomendação porque a própria igreja de Corinto é a sua carta. Na antiguidade, as cartas de recomendação eram vitais. Se uma pessoa viajasse para outra cidade, precisava de um papiro assinado por alguém de confiança para provar quem ela era. Mas Paulo diz que a maior prova de que o ministério dele era verdadeiro não era um pedaço de papiro assinado, mas a vida daquelas próprias pessoas que haviam sido transformadas. Ele diz que essa carta não foi escrita com tinta comum, mas com o Espírito do Deus vivo, e não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Aqui Paulo faz um contraste brilhante que vai guiar todo o resto do capítulo. O contraste entre a antiga aliança, a lei de Moisés, e a nova aliança, a mensagem de Jesus. Historicamente, a lei de Moisés foi escrita por Deus em tábuas de pedra no Monte Sinai. Paulo não está dizendo que a lei era ruim. Pelo contrário, ela cumpriu um papel importante ao revelar a vontade de Deus e mostrar o que é pecado. No entanto, as tábuas de pedra eram externas. Elas mostravam o caminho certo, mas não davam ao ser humano o poder para segui-lo. Já na nova aliança, Deus escreve sua vontade no coração por meio do Espírito Santo, transformando o interior da pessoa e a capacitando a viver em obediência. Depois de afirmar que os coríntios eram sua carta de recomendação, Paulo faz questão de esclarecer que isso não era motivo de orgulho pessoal. Toda a sua confiança vinha de Deus. Ele reconhece que ninguém é competente por si mesmo para realizar a obra do Senhor. É Deus quem capacita seus servos e os torna ministros da nova aliança. E então ele declara: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Essa frase não significa que o estudo profundo e sistemático da palavra de Deus produz a morte. Não. O contraste aqui é entre a antiga aliança, representada pela lei, e a nova aliança estabelecida por Cristo. A lei revelava o pecado e condenava o transgressor, mas não tinha poder de transformar o coração. Já o Espírito Santo concede uma nova vida e capacita o cristão a viver em obediência a Deus. Avançando no texto, Paulo relembra o episódio em que Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei. Seu rosto brilhava tanto por ter estado na presença de Deus que os israelitas ficaram com medo de olhar para ele. Por isso, Moisés passou a usar um véu sobre o rosto. Mas Paulo revela um detalhe que não aparece de forma explícita no relato do Êxodo. O véu também impedia que o povo percebesse que, com o passar do tempo, aquele brilho estava desaparecendo. Assim também, a glória da antiga aliança era verdadeira e vinha de Deus, mas era temporária. Ela apontava para algo maior e mais permanente, a glória da nova aliança em Cristo, que jamais se desvanece.
E ele aplica essa verdade ao seu tempo, mostrando que muitos ainda tinham um véu sobre o entendimento. Eles conheciam as Escrituras, mas não conseguiam perceber que elas apontavam para Cristo. O problema não era a lei, mas os corações daqueles que tentavam se aproximar de Deus sem reconhecer a obra de Jesus. Essa é também uma advertência para nós hoje. É possível ter conhecimento religioso, participar de práticas espirituais e até conhecer a Bíblia, mas ainda assim não enxergar plenamente a graça de Deus. Quando a fé se transforma apenas em regras externas, sem uma verdadeira transformação do coração, a pessoa acaba confiando mais em seu próprio desempenho do que na obra de Cristo. Mas o texto nos dá uma chave de esperança. Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ou seja, quando paramos de tentar impressionar a Deus com o nosso próprio esforço e nos entregamos a Jesus, os nossos olhos se abrem. A barreira cai. É por isso que Paulo escreve um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Precisamos também entender o conceito de liberdade que Paulo menciona aqui. No mundo romano daquela época, a liberdade era um status jurídico muito valorizado. Os escravos sonhavam com o dia em que poderiam deixar a condição de servidão e viver como pessoas livres. Para nós hoje, muitas vezes, liberdade significa simplesmente fazer o que eu quero, quando eu quero. Mas a liberdade que o Espírito Santo traz é muito mais profunda. É a libertação do pecado, da culpa e da condenação. É a possibilidade de nos aproximarmos de Deus sem um véu nos separando dele. Em Cristo, não precisamos mais viver tentando conquistar a aceitação de Deus por nossos próprios méritos, mas podemos viver como filhos que já foram recebidos pela graça. A verdadeira liberdade não é viver sem limites, é ser livre daquilo que nos escravizava para finalmente viver de acordo com o propósito de Deus. O capítulo termina de forma gloriosa, mostrando o objetivo final dessa caminhada cristã. Paulo diz que todos nós, agora com o rosto descoberto, sem o véu, contemplamos a glória do Senhor como quem olha para um espelho. Na época de Paulo, os espelhos eram feitos de metal polido e não refletiam uma imagem tão nítida como os espelhos de hoje. Ainda assim, eles permitiam uma visão real, ainda que limitada. Essa imagem mostra que, pela ação do Espírito Santo, nós podemos conhecer e contemplar a glória de Deus, sendo transformados progressivamente conforme a imagem de Cristo. A vida cristã não é apenas receber perdão, é passar por um processo contínuo de transformação. Quanto mais fixamos os olhos em Cristo, mais somos transformados na própria imagem dele, de glória em glória. Isso significa que não é sobre fazer força para mudar, é sobre passar tempo com Jesus até que o caráter dele comece a aparecer em nós. Para concluir a nossa reflexão de hoje, eu convido você a pensar: que tipo de carta a nossa vida tem sido para as pessoas que convivem conosco? Nossos vizinhos, colegas de trabalho e familiares leem nossas atitudes como uma mensagem de amor, graça e transformação? Concluindo, 1 Coríntios 3 nos deixa uma maravilhosa mensagem de esperança. Nós não precisamos viver presos ao passado. Em Cristo, o véu é removido e enquanto contemplamos a glória do Senhor, o Espírito nos transforma dia após dia, fazendo de nós pessoas cada vez mais parecidas com Cristo. E no próximo capítulo, Paulo vai nos lembrar que, mesmo sendo frágeis como vasos de barro, carregamos um tesouro precioso. É um capítulo que renova a coragem, fortalece a esperança e nos ensina a olhar além das circunstâncias. Se você já pensou em desistir diante das dificuldades, Deus tem uma palavra para o seu coração amanhã, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!